Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Eu estou aqui para realizar 3 experimentos com vocês para relembrarmos o assunto sobre densidade. Nós estamos estudando em nossa sala de aula no 2º ano de Física, dentro da matéria de Termologia, os temas pressão e volume, e nós estamos precisando estudar e entender conceitos de densidade. A maioria de vocês estavam com dúvida. Então eu vou realizar agora 3 experimentos práticos para vocês tentarem entender na prática, e depois eu tentarei dar alguns exemplos teóricos também resolvidos em lousa ou slide, para que vocês entendam as contas. Então eu estou aqui em uma região de uma cidade e estou numa altura mediana e estou com um termômetro em mãos. Ele está com 26 graus agora. A gente consegue visualizar mais ou menos isso, né? E eu vou para regiões de baixada agora para ver para quantos graus ele vai, e a gente vai entender o que está acontecendo com o ar e com a densidade e por que acontece. Então, até daqui a pouco. Olá pessoal, de novo. Então eu estou indo, né, em sentido regiões de baixada. Vocês estão vendo que carros lá na frente estão descendo para depois voltar a subir, e nós estamos em uma descida. E eu estou aqui com o termômetro guardado, né, para que o vento da rodovia não influencie, né? E aqui é região de cidade ainda. Eu vou medir numa região urbana, porque o início foi mensurado perto da rodovia, em uma região urbana, arborizada mais ou menos na mesma proporção. E agora estou indo para uma região ainda da cidade, à beira da rodovia, mas ainda dentro da zona urbana, né? Tentando manter locais homogêneos e diferenciando apenas as altitudes, né? Eu aferi primeiro a temperatura numa região que era mais alta em relação à região que eu estou indo agora. Bom, gente, terminamos a descida, né? Vamos ver quanto é que tá dando o termômetro. Então, pessoal, agora eu parei o carro, né? Estou voltando o vídeo para o meu lado para mostrar o termômetro para vocês. E aí vocês vão ver que o termômetro está em uma temperatura mais baixa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ainda não consegui. Aquela hora eu tinha conseguido. Ele está abaixo de 25. Ele está com 24 graus mais ou menos. Um pouco abaixo de 25. E era isso que queríamos mostrar, que aqui a temperatura está menor. Lá e na zona um pouco mais alta era mais ou menos 26 graus. E até daqui a pouco na nossa próxima prática. Olá pessoal, estou descendo mais ainda, em zonas mais baixas, para ver o que a temperatura como irá se comportar a temperatura, né, na aferição do termômetro. Bom pessoal, andei até outra baixada, né, que parece que está bem mais frio aqui. A temperatura realmente caiu. No termômetro vocês podem ver que ela foi para 20 graus mais ou menos, um pouquinho abaixo de 20 graus. Então é isso aí, daqui a pouco nós vamos concluir sobre isso. Bom, uma área que acho que considera isso muito importante, né, que são os microclimas em regiões entre altos e baixos, principalmente em rodovias, na agricultura ou até mesmo na cidade, é a própria agricultura, né? Onde você, em zonas de baixada, você tem
regiões mais frias, porque o ar frio ele é mais pesado que o ar quente. Então, nessas baixadas acaba acontecendo isso, esse represamento de ar frio embaixo e o ar quente subindo. Então, nesses casos que nós mensuramos aqui 3 vezes, a primeira e a segunda queda de temperatura foi nesse sentido, né? Onde você tem regiões mais baixas e que pontualmente ali, nesses pontos mais baixos, você acaba marcando temperaturas menores no termômetro. Eu vou dar mais 2 exemplos, né, sobre essas visualizações práticas que envolvem densidade, né? Uma coisa que com volumes diferentes mantém o mesmo peso, né, a mesma massa, quer dizer. Porque peso é outra medida na física, né? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, até daqui a pouco, para nós vermos mais 2 exemplos práticos de que a diferença de densidade pode ser enxergada. Olá pessoal, voltando para nosso segundo experimento, né? Para exemplificar coisas que envolvem diferentes densidades. Estou aqui com uma travessa de vidro transparente para possibilitar melhor a visualização. Eu vou enchê-la de água da torneira mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Porque daqui a pouco eu vou colocar dentro dessa água 4 pedaços de gelo, e vocês verão que esses gelos eles ficam com uma parte acima da água. Eles não ficam da mesma altura que a água. São 4 pedaços de gelo que eu coloquei no freezer, né, em 4 copos descartáveis, uma quantidade de mais ou menos 1,5 cm ou 2 de água. A quantidade não é segredo, era só para gerar os cubos mesmo. Agora eu vou despejar esses cubos e nós vamos ver que eles flutuam e ainda fica uma pequena parte acima da lâmina d'água aqui superior. Então vocês percebem que tem uma fração do gelo que está acima da água, ele não está totalmente coberto e ele ainda flutua, né? O que acontece? Aquela quantidade inicial de água que eu coloquei nos copos, ao congelar, elas aumentaram de volume. Não vou entrar em detalhe aqui físico-químico, tanto da parte físico-químico, por que isso acontece entre as moléculas, que isso é um outro assunto, parte da química e parte da física, mas aqui o foco é só a densidade. Então, quando congelou essa quantidade de água nesses copos, a massa continuou igual e o volume aumentou, ou seja, a densidade dessa água que virou gelo, ela diminuiu, está menos denso, tem menos massa por volume de água. Então aqui a água que está em estado líquido tem uma densidade, que é 1 litro, tem 1 quilo por litro, né? Falando em uma das medidas mais conhecidas. O gelo não, o gelo tem uma densidade menor, então por isso ele flutua, ele está mais leve que a água. Então essa é a explicação da diferença de densidades aqui. Olá pessoal, vamos para o nosso terceiro ensaio, que é para mostrar também diferenças de densidade do ar. Nós já vimos isso lá com o termômetro, andando de carro na beirada da cidade, né, ao redor da cidade, em locais mais ou menos homogêneos quanto à arborização e quantidade de outros tipos de vizinhança. Somente a diferenciação entre eles, a mais robusta, era a altitude, né? Então, quanto mais baixada a gente ia, mais frio estava. E nós vimos que o comentário que eu fiz, você pode ter outras explicações físico-químicas mais bem elaboradas, com foco em outros temas dos assuntos, tanto da física quanto da química. Mas aqui eu estou focando na explicação que envolve a densidade. Então aqui
eu peguei 2 sacolas de supermercado e um acendedor de fogão. A ideia é fazer o quê? Encher essa sacola, porque se eu solto as sacolas, claro que tem a resistência do ar, rapidinho elas já vão cair, né? Porque dentro delas o ar que tem dentro delas é o mesmo que está fora, tem a mesma densidade. O que eu quero fazer? Eu quero aquecer, esquentar o ar que tem dentro da sacola, e com isso eu quero tentar mostrar que se o que eu estou explicando está certo, né, e a quantidade aqui de gás for o suficiente, a sacola irá subir, porque dentro da sacola nós teremos um ar quente. Então vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Estou esquentando o ar dentro da sacola. Quero ver se vai ser o suficiente. E principalmente por estarmos em época de festa junina, eu quero lembrar que não soltem balões, né? Aqui é só um experimento controlado de uma pequena sacola dentro de um recipiente aqui. Deixa eu ver se fechando a sacola eu consigo fazer com que ela... Acho que não foi suficiente. Deixa eu ver nessa outra. Talvez precisaríamos de uma sacola maior. Ou o meu gás aqui também está fraco. Será que vai subir? Estou achando que para essa sacola está muito pequena na relação o espaço e sacola. Eu vou tentar fazer esse experimento com outra coisa. Eu amarrei a boca da sacola e vamos ver se o ar quente estava saindo e ela volta a subir. Não estou conseguindo. Pessoal, peguei uma sacola maior, estou tentando aquecer o ar dentro até o momento em que ela suba. Vamos ver se isso acontece. Talvez as outras sacolas eram muito pequenas e a boca estava muito aberta. Aqui eu fechei mais a boca da sacola. A sacola tem um espaço bem maior, né? Porque ela é maior. E estou esquentando dentro. Vamos ver se ela vai subir. Para um pouco. Para fora da casa, que aqui está mais fresco, na varanda. E aí, aqui dentro eu estou esquentando, ó, já pude soltar ela. Vamos ver se ela vai subir. Parece que ela está querendo subir.
Será que não está sendo o suficiente? Bom, já não estou mais precisando segurá-la. Ela não está mais tombando nem forçando a minha mão para baixo. E ela está... Pessoal, finalizando as experiências práticas, somente visuais por enquanto, nós vimos que através do termômetro e andar por diferentes altitudes ao longo da região da cidade, nós aferimos diferentes temperaturas, quanto mais baixo, menor temperatura. Nós vimos através, usando água e gelo, e aqui o gelo já está quase descongelado, voltando a ficar tudo água líquida com a mesma densidade, né? Mas ainda tem uns pedacinhos de gelos e eles têm densidade menor que a água. E aquela hora que eu estava fazendo o terceiro experimento, a sacola chegou a flutuar, a querer subir na minha mão e desceu. Então quase deu certo, né? Acredito que em condições ideais eu tenho certeza pela teoria que teria subido conforme um balão. E esses três experimentos nos remetem a algumas aplicações práticas, como por exemplo as regiões de baixadas. Em agricultura a forma de manejo muda um certo tanto, né? Porque as culturas vão estar em regiões mais frias, e dentro de cidade, regiões mais frias geram diferentes desconfortos para moradores, por exemplo. Aqui, da simulação de um balão, é bom lembrar que é proibido soltar balão, né? Proibido soltar balões, principalmente nessas épocas de seca e em festa junina. E com esse experimento da água e do gelo, por exemplo, nós podemos fazer experimentos para tentar desmistificar aquela máxima lá que ao derreter o gelo, nós não estamos com aquecimento global, né? Porque quando o gelo derrete, o volume da água diminui. Então tem gente que tenta provar que o derretimento de gelo na água, nos polos, por exemplo, tentam negar o aquecimento, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Então é isso, e logo mais nós veremos aulas teóricas e vamos fazer algumas contas, exemplificando através de exercícios o que vem a ser densidade e comparar densidades de materiais distintos. Até depois. Tem também a pressão atmosférica em relação às altitudes. Nós, por exemplo, sobre as montanhas, nós estamos com uma massa de ar menor sobre nossas cabeças. Em locais mais baixos, temos uma massa de ar muito maior, onde a pressão será maior. Isso influencia, por exemplo, a formação de ventos, onde eles vão de baixo para cima ou de cima para baixo, e para a agronomia isso ajuda a formação de chuvas e tudo mais. Por exemplo, o ar quente e ar frio, junto com esses ventos, também ajuda a formar microclimas, trazer certas coisas, umidades para o ambiente que são propícios para melhorar a produção de alguma cultura. O ar frio é mais pesado, ele tende a descer, e o ar quente é mais leve, ele tende a subir. Mas em combinação com essas correntes de vento, acontece vários movimentos que podem ou não ser benéficos para a agricultura. E densidade ou massa específica? Do que eu estou falando? A densidade, nós podemos entendê-la como a massa sobre o volume, né? Alguns líquidos ali, etanol, água, têm os seus valores, e nós vamos entender por quê. Eu posso perguntar para vocês e parecer estranho, o que pesa mais, né? Aquela clássica pergunta, 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Os dois têm a mesma massa, e se eu pego 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão, os dois têm a mesma massa. Só que a quantidade vai variar, porque a densidade do chumbo, o ferro, é bem maior, né? Olha a gordura e a carne. Os dois pedaços têm 2 kg,
mas a densidade da carne é bem maior que a densidade da gordura. É esse o sentido de densidade. Então, por exemplo, esse exercício, ele pede para calcular a densidade do solo. Então, um técnico, um agrônomo, foi lá, coletou nesse cilindro de coleta de solo para calcular a densidade. Para isso, eu vou precisar saber o quê? Vou ter que saber a massa do solo, que é a quantidade de quilogramas, né? A gente vai ver que peso é uma outra coisa que é calculada em Newton nas próximas aulas. E o volume. Então, para saber a massa, eu posso colocar numa balança. Deu 125 gramas aquela coleta. Agora o volume é o volume de um cilindro. Eu posso fazer a área da base vezes a altura para calcular, ou o problema me deu. O problema me deu. O problema me deu que o volume desse cilindro aí de coleta de solo é 100 ml. Então, a massa, jogo na fórmula da densidade. A massa é 125 gramas e o volume está embaixo, 100 centímetros cúbicos. Dividir 1,25 gramas por centímetro cúbico é a densidade desse solo coletado. E se eu quiser misturar dois líquidos com densidades diferentes e ver uma nova densidade, por algum propósito de pesquisa, ou para aproveitar um óleo que tem densidade diferente do outro, enfim. Aqui, por exemplo, esse exercício nós pegamos massas iguais de dois óleos diferentes com densidades diferentes. Mas as massas sendo iguais, nós podemos fazer o seguinte raciocínio. Nós podemos somar as duas massas e os dois volumes e fazer esse tipo de conta, porque nós vamos estar tirando uma média deles, que sendo massas iguais nos permite. E aí, durante o decorrer da conta, o M de massa a gente acaba eliminando na fração, até que a gente chega na resposta lá, 2 dividido por 0,95, e a densidade da mistura chega em 2,1 gramas por centímetros cúbicos. Neste exemplo, nós temos uma empresa que precisa de comprar mais tubulações para aumentar a sua produção de defensivos agrícolas. Então, tem que ser de um metal específico. Mas, para isso, eles precisam informar a quantidade de massa. Quantos quilos ou toneladas eles precisam desse metal, porque é uma coisa muito específica e tem que comprar sob medida. Então, o exercício nos dá a densidade, 7,1 gramas por centímetro cúbico desse metal, mas nós precisamos calcular a massa, que é o que nós precisamos informar. Esse tubo aqui do desenho tem 10 metros de comprimento e diâmetro 10 centímetros. Para isso, nós sabemos que o cano é oco. Então, nós vamos calcular 2 cilindros e fazer uma conta de subtração para sobrar só o volume maciço. Nós sabemos que tem um cilindro oco dentro da tubulação e tem um cilindro usando o diâmetro externo. Então, calculamos um cilindro usando o diâmetro interno e outro usando o diâmetro externo. Fazemos a diferença. Com isso, nós encontramos o volume de metal que vai nesse pedaço de tubo. Por que eu quero o volume? Porque eu já tenho a densidade. E aí, em seguida, eu consigo calcular a massa. Então, calculando os volumes aqui, ó, considerei o primeiro volume com os 10 centímetros, fiz a conta do volume do cilindro completo, como se fosse todo maciço, e depois eu descontei o diâmetro da parede da tubulação, que daí me sobra 0,099 metros, e fiz a conta. Então, a diferença do volume usando diâmetro completo menos o volume usando o diâmetro interno, me sobra o volume só das paredes do cano. Acho que devem ter me entendido. Com isso, nós conseguimos uma massa de 44,39 quilos, porque nós jogamos na fórmula da densidade, a massa a gente queria saber, o volume nós encontramos pela diferença dos dois cilindros, e 7,1 gramas por centímetro cúbico era a densidade do metal.